louvado, engrandecido é o nome do nosso Rei, aquele que vive e que reina para todos sempre. Deus abençoe você, a sua casa e onde você quer que esteja. Nós estamos fazendo essa transmissão. Você pode ter a certeza, foi o próprio Deus que prepara você para mudar a sua vida. Aqui no Show do Céu, milagre, prodígios e maravilha vão acontecer. Acontece nos imprevistos, acontecem umas situações aí meio desagradáveis, barulho, mas você pode ter a certeza, as pessoas que fazem isso são de propósito. O nosso Deus já está observando 24 horas e tu pode ter a certeza, eu duvido que ninguém atrapalhe a obra do Deus vivo todo-poderoso, e nós temos que deixar, porque é Deus que vai tomar conta dessas pessoas. Você pode ter a certeza, é um acerto que vão ter com Deus de cara, porque as pessoas pensam que Deus está dormindo. Ele está nos observando 24 horas, e é a obra dele, não é minha. A obra não é minha, a obra é do Deus vivo todo-poderoso. E eu duvido quem queira contender com Deus para prevalecer. Eu nunca vi na minha vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. E essa luta aí que você está passando, que o nosso Deus permite, porque o nosso Deus às vezes permite nós passarmos por situações para nós buscar Ele mais, para nós orarmos mais, para nós jejuarmos mais, para nós fazermos mais a obra dele. Ele quer que nós fiquemos juntinho dele 24 horas, porque o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso, e tu pode ter a certeza, ele está onde você está aí, ele está observando tudo que você está passando, ele está vendo tudo que estão fazendo contigo, ele está percebendo tudo, ele está vendo tudo, e tu pode ter a certeza, o nosso Deus, ele vai dar um ponto final nessa história. Tu pode ter a plena convicção, porque o nosso Deus, ele é justiça e é fiel. Você pode ter a certeza, se você tiver com tua Bíblia aí, para nós começarmos essa transmissão, você vai ver a segurança tremenda que Deus tem para os servos e para as suas servas. O nosso Deus, ele fala, se você tiver com a tua palavra aí, em Jeremias 5:1-57. Isso aqui que eu vou falar agora é da palavra sagrada do Deus vivo todo-poderoso. Isso aqui é uma segurança que Deus está te mostrando, que ele está contigo aí. Pode se levantar quem quiser se levantar, pode querer qualquer tipo de pessoa aí para te atrapalhar. Tu pode ter a plena certeza, o nosso Deus, ele está de retaguarda, ele está só observando essa tua luta. Estão tentando te humilhar, te pisar, te pisotear. Isso é o recado que eu estou mandando para você saber que você tem um Deus, que você tem um Pai, que você tem um dono. Não está sozinho e também não está sozinho nessa peleja. Essa peleja que você está passando aí é o próprio Deus que vai dar um basta. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As muralhas, elas vão cair. As muralhas de Jericó, elas vão ser derrubadas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso Deus, ele fala aqui em Jeremias 51:57. O nosso Deus fala, se vocês prestem atenção nesse recado, que é um recado direto da Bíblia Sagrada Sobrenatural. É Jeremias 51:57. Se vocês tocarem nos meus servos, nas minhas servas, eu, o Deus Todo-Poderoso, embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitões e os seus poderosos, e farei dormir um sono eterno, e não se acordarão mais. Assim diz o Deus vivo todo-poderoso, um sono de repente. No nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Isso é uma confirmação que o nosso Deus, ele está cuidando de você aí nos mínimos detalhes. Eu vou repetir de novo para você saber quem está contigo aí é o Deus vivo todo-poderoso. Ele fala, é Jeremias 51, 57. Jeremias 51, 57. Ele fala, se vocês tocarem, isso é uma advertência para quem está aí querendo te escravizar, quem está aí querendo te humilhar, quem está aí querendo de todas as formas ver você no fundo do poço, no buraco. Ele está falando aqui, e se vocês tocarem nos meus servos, nas minhas servas, eu, o Deus vivo todo-poderoso, embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitões, os seus poderosos, e farei dormir um sono eterno, e não acordarão mais, assim diz o Deus vivo todo-poderoso. De repente, você pode ter a plena certeza, já levanta a mão para o céu aí, que é o próprio Deus que está cuidando de você aí 24 horas. Não interessa que você esteja vivendo, que você esteja passando, não interessa as ameaças de Satanás, não interessa, quem está cuidando de você aí é o Deus vivo todo-poderoso. Você fique sabendo que você tem um Deus, que você tem um Pai, que você tem um dono. Você não está sozinho e nem sozinha. Já levanta a mão para o céu e já agradece ao Deus vivo todo-poderoso. Você pode ter a certeza que o nosso Deus, ele está de retaguarda, só observando as falcatruas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pode ter a plena certeza, você não tem ideia, quando Deus irado, como é que complica as coisas. Você já imaginou um homem irado? Um homem irado é perigoso. Agora tu imagina Deus irado. Você não queira ter noção do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas falam, não, bispo, mas Deus é amor. Claro que ele é amor, mas ele é justiça, e a justiça do Deus vivo todo-poderoso, ela não falha, meu amigo. Pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o mundo está girando, e nesse girado aí, Deus faz justiça acontecer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco aqui agora. Sejam todos bem-vindos ao show do céu, o caminho para o teu sucesso. E tu pode ter a certeza, é sucesso mesmo, porque o nosso Deus, ele está providenciando o caminho para você brilhar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é promessa dele. Ele não pode ir contra a palavra dele, não. Você pode ter a certeza, eu vou te entregar agora uma palavra sobrenatural que Deus tocou no meu coração para te entregar. Ele está falando aqui em Jeremias 29:12. Jeremias 29:12, o nosso Deus, ele fala aqui, e então vocês, isso aí são para vocês, são para nós. Quando eu falo aqui, eu também me incluo no meio. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim. Quanto mais nós se aproximarmos do Deus vivo, ele nos se aproxima de nós. Ele está falando, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu ouvirei. Ele está falando que vai ouvir as suas súplicas, os seus pedidos, o seu clamor. Ele vai ouvir. Eu estou orando de madrugada, não estou conseguindo mais orar porque é do lugar que não está sendo adequado, mas eu oro baixinho. Ainda tem demônio do inferno que fica atrapalhando,
porque o Satanás, ele nos persegue 24 horas. Eu estou orando, eu estou clamando a obra do Deus vivo todo-poderoso, eu estou clamando aos céus para abençoar a igreja, para abençoar os filhos, para abençoar as filhas, porque o que eu estou fazendo é a obra sagrada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tu pode ter a certeza, a recompensa desses demônios que estão querendo atrapalhar a obra vai chegar e não vai demorar. A recompensa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a obra do Deus vivo todo-poderoso. Você, quanto mais se aproximar dele, quanto mais você se aproximar, quanto mais você orar, mais tu pode ter a certeza que a resposta do Deus vivo, ela vai ser enviada. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é um Deus de resposta, e tu pode ter a certeza, são coisas sobrenaturais que o nosso Deus, ele quer fazer na sua vida, só que nós temos que obedecer, nós temos que perseverar, nós temos que lutar todo dia, não interessa o que esteja acontecendo, todo dia, perseverar em oração e já agradecer, porque Deus, ele envia a resposta. Você pode ter a certeza, a resposta do teu pedido, da tua oração, tu pode ter a certeza que Deus vai enviar dos teus planos, dos teus objetivos, Deus vai enviar essa resposta e vai ser coisa sobrenatural para deixar o inimigo de boca aberta, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Você pode ter a plena certeza que são coisas sobrenaturais que o nosso Deus, ele vai fazer na sua vida. Amanhã nós vamos se preparar para me falar sobre Ezequiel 37. Nós vamos amanhã viver a obediência de Ezequiel, num vale de ossos seco, e tu pode ter a certeza, vai ser uma tremenda de uma palavra que Deus está tocando no meu coração para entregar, e tu pode ter a certeza, a tua história, tu pode acreditar, ela vai mudar, que Deus não te chamou para deixar você aí endividado, com tuas empresas quebrando, falindo, passando vergonha. Deus não te chamou para deixar você numa situação, morando num lugar que não tem nada a ver. Deus não te chamou para deixar você nessas questões. Você pode ter a certeza, o melhor de Deus é para os filhos, é para as filhas que obedecem a Ele. E se nós obedecemos, nós teremos o melhor de Deus. Por isso que Ele está falando, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão, vocês viverão os melhores frutos dessa terra. Não são os piores, são os melhores. Mas aí tem uma sigla no meio, depende da obediência. Quando nós obedecemos a voz do rei, tu pode ter a certeza que coisas grandiosas nosso Deus entrega, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Você pode ter a plena certeza. Eu servi na obra desde idade novinho que eu comecei a fazer a obra, quase 35 anos, 36 anos, sempre novinho. Deus sempre está comigo, sempre esteve comigo. Você pode ter a certeza, por quê? Porque eu sempre me dediquei à obra do Deus vivo todo-poderoso. Isso alegra muito a Deus. Com obediência, tu pode ter a certeza, as minhas empresas, aonde eu montava, eu arrebentava. Por quê? Porque eu só colocava em lugares de classe alta. Eu colocava em Higienópolis, na Barra Funda, colocava minhas empresas ali naquele miolo ali, em Higienópolis, Barra Funda, em Pacaembu, nas Perdizes, ali do lado do campo do Palmeiras. Você pode ter a certeza, as minhas empresas eram instaladas só nesses lugares. Por quê? Porque Deus sempre me dava condições de me colocar em lugares decentes, e aonde eu colocava chamava atenção, arrebentava. Por quê? Porque só era a clientela VIP que chegava para minhas empresas. Por quê? Porque eu sempre fui fiel a Deus nos dízimos, nas minhas ofertas e com obediência. Porque eu vou falar uma coisa para você, o cristão, ele pode ter o que tiver, mas ele
ele só prospera através quando você é fiel a Deus. A tua fidelidade é que faz Deus mover o céu. O nosso Deus fala: eu honro aqueles que me honram. Você pode ter a certeza, quando você honra a Deus com as suas premissas, as pessoas não querem saber desse assunto não, porque às vezes nós tocamos nesse assunto aqui, pregando a palavra, porque isso tem que ser alertado para o povo, porque a prosperidade, ela vem através da obediência. A obediência aqui, a obediência ao próprio Deus. Você pode ter a certeza, o Jacó, ele fez um voto a Deus, que ele estava passando por uma tribulação tremenda. Ele deu um golpe no pai, nos irmãos e todo mundo ali, e o rei Saul queria pegar ele a qualquer custo, era o irmão dele, queria pegar ele a qualquer custo. Ele foi obrigado a sumir para as montanhas, ele pegou uma pedra, parou a noite para descansar, que ele estava fugindo, ele pegou uma pedra e colocou uma pedra ali e falou para Deus: essa pedra vai ser coluna do teu, vai ser como coluna do seu ministério, do meu ministério. O Jacó, ele falou isso para Deus: vai servir como coluna. Ele ungiu aquela pedra e fez aquela pedra como travesseiro, como coluna. E Deus falou, ele falou que ia ser coluna da obra do Deus vivo todo-poderoso. E tu pode ter a certeza, e Deus deu um sonho para ele, ele viu os anjos subindo e descendo, ele falou: aqui é a porta do céu, é aqui que eu vou edificar essa pedra, e você coluna da obra do Deus vivo todo-poderoso. Nós às vezes damos esse toque para as ovelhas, as pessoas correm tudo, desaparece tudo. Por quê? Porque não querem obedecer os mandamentos, as leis e os estatutos. Você pode ter a certeza que a prosperidade do cristão, ela vem através da obediência aos dízimos e às ofertas sagradas. Por isso que a Bíblia fala em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramarei bênção sobre medida na tua casa, nas tuas empresas, nos teus negócios. Mas antes de Deus fala, ele fala para nós provarmos dele, para nós confiar, porque tem gente que chega no fim do mês, tem medo de dizimar, de ofertar, porque vai faltar pão, vai faltar luz, vai faltar uma conta de água, uma conta de luz. Não tenha medo, Deus fala para você fazer prova dele, em nome do Pai. E outra coisa é a obediência, é um mandamento que tem que ser obedecido. Eu não posso ficar aqui sem falar sobre isso, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, senão eu estou escondendo esse versículo, isso é a obediência que nós temos que fazer. O Jacó, ele fez um voto a Deus, falou: olha Deus, se você me tirar dessa situação, se o Senhor me dá pão, se o Senhor me dá água, se o Senhor me ajudar, me proteger dessa jornada que eu estou fazendo, você pode ter a certeza, se o Senhor me tirar, me deixar chegar na casa dos meus pais em segurança, tudo que passar na minha mão eu te darei o dízimo. Isso foi um voto que Jacó fez a Deus, e tu pode ter a certeza, na Bíblia diz que naquele ano o Jacó colheu tanto que você não tem ideia da colheita dele. Por quê? Porque ele fez um voto de fidelidade a Deus. Ele falou: de tudo, Senhor, que passar nas minhas mãos eu te darei o dízimo. Isso é o voto que o Jacó fez naquela época, e ele voltou para a casa dos seus pais tranquilo, sem perturbação. Você pode ter a plena certeza: eu não sei o que tu vive, não sei o que tu está vivendo, mas faz um voto a Deus para sair dessas dívidas, para sair desse leito de dor, para sair desse hospital. Faz um voto a Deus aí, cumpre, porque quando a pessoa faz o voto a Deus,
tem que cumprir, porque Deus fala que Ele não se agrada de voto de tolo. Tu pode ter a certeza, quando tu faz o voto, quando tu cumpre com os teus dízimos, com as tuas ofertas, a coisa ela muda, porque são 3 demônios que entram na vida do cristão: é o imigrador, o cortador e o destruidor. E esses demônios só são repreendidos quando você é fiel a Deus. Você pode ter a certeza. Eu oro porque eu faço a minha parte, claro que eu tenho que fazer, porque eu sou um profeta, eu tenho que orar pelo povo, mas esses 3 demônios que não deixam você andar, que não deixam você prosperar, que não deixam você sair dessas dívidas, desse remédio controlado, dessa doença infernal que está comendo você aí, você pode ter a certeza, esses demônios só quem repreende não sou eu com a oração, é Deus. Ele fala: por causa de ti eu repreenderei o devorador, para tu abastecer do fruto do suor do teu trabalho. Tu pode ter a certeza que quando nós somos fiéis a Deus, eu sempre na obra de Deus, eu sempre plantei. Olha que o meu faturamento não era coisa pouca não. E eu faturava, e o que eu tirava, as primeiras coisas de tudo que passava das minhas empresas, eu dava o dízimo, eu dava a oferta. E quanto mais eu dava, mais Deus abria a porta, Deus mandava cliente novo, contratos eu fechava. Por quê? Porque eu sempre fui fiel a Deus. Às vezes a gente dá um toque assim por alto, as pessoas desaparecem tudo, porque teve uns meses para trás aí, eu tinha muitas pessoas aí que acompanhavam 24 horas. Agora não, que tem um principado aí que está travando o canal 24 horas. Mas na época, você pode ter a certeza, era 10, 12 pessoas que se inscreviam nesse canal por dia. Mas quando você começou a falar de dízimo, todo mundo desapareceu, todo mundo vai embora. É uma coisa que o cristão não quer saber, por isso que às vezes vive enrolado, endividado, devendo para todo mundo, passando vergonha, porque não quer praticar esse mandamento. Pratica todos. Quando chega nesse aí, pula. É onde o Satanás faz de tudo para você não praticar, porque você não tem noção das bênçãos que vai descer sobre a tua cabeça, sobre as tuas empresas, os teus negócios. Você não tem noção dos contratos milionários que você fecha. Você não tem noção quantos imóveis você vende. Você que é empreendedor, empreendedora, você não tem noção os teus escritórios, as tuas clínicas, as tuas imobiliárias, como lota de gente. Por quê? Porque Deus ele é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. O Jacó fez esse voto com ele e dentro de um ano Jacó voltou para casa sossegado, sem um tipo de problema, milionário. Entra na Bíblia Sagrada e escuta o voto de Jacó que ele fez com Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Isso é uma advertência que Deus está mandando alertar a igreja. Cada um faz o que quer. Aqui ninguém é obrigado a nada, a fazer nada. Aqui é obrigado sim a escutar a palavra do Deus vivo todo-poderoso. Mas as bênçãos que enriquece, não acrescenta dores, ela vem através da obediência. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a pessoa em Deus. Deus vai tratar, vai mostrar e vai falar: meu filho, minha filha, essa área aí você tem que obedecer. Não sou eu que vou conseguir mudar ninguém. É o próprio Deus que vai falar contigo no teu coração e vai fazer você. Quando a pessoa não está trabalhando, está desempregado, nós oramos aqui 24 horas. Deus escancar as portas de uma certa forma, para você ser fiel a Ele. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Não se sinta constrangido por esse recado, porque eu sou obrigado a alertar a igreja. Eu sou um profeta do Deus vivo e você pode ter a certeza, a minha obrigação é alertar a igreja, porque às vezes as pessoas estão orando demais, buscando, mas não estão obedecendo. Aí não tem como Deus derramar bênçãos sobrenatural, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ninguém anda, você pode ter a certeza, com a força do seu braço. Nós só andamos através da obediência à palavra do Deus vivo todo-poderoso. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já prepara aí, prepara o teu coração, que coisas grandiosas o nosso Deus, Ele vai fazer
na sua história. Você pode ter a certeza, o nosso Deus, ele é um Deus de provisão. Ele vai mudar essa situação, ele vai mudar literalmente a tua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. Em Provérbios 16, 9, o nosso Deus, ele fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Deus vivo, Todo-Poderoso, é Ele que determina a tua vida, é Ele que determina a tua vitória, porque no coração do homem mau, ele planeja todo tipo de situação para te prejudicar. Ele está falando aqui, em seu coração, é Provérbios 16, 11. Ele está falando aqui, em seu coração, o homem mau planeja todo tipo de situação para te prejudicar. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, está planejando o teu caminho, a tua vida. Mas o nosso Deus, ele fala, mas o Senhor, Deus vivo, Todo-Poderoso, é Ele que determina o seu espaço, é Deus que está contigo, é Deus que está no controle dessa situação, é Deus que está no controle dessa tempestade, é Deus que está no controle dessas dívidas, é Deus que está no controle das tuas empresas que está aí, quebra, mas não quebra, anda, mas não anda, não ganha nem para pagar os impostos. É Deus que está no controle, porque o homem, ele luta 24 horas, o homem já tem um nome perverso, porque o coração do homem, ele é mais perverso do que o da mulher. Você pode ter a certeza, isso da Bíblia fala. Ele fala, o homem projeta, usado por Satanás, ele projeta o coração. O homem projeta e planeja o seu caminho, mas é Deus Todo-Poderoso que determina a tua vitória. Aleluia, louvado seja, engrandecido seja o nome do Deus vivo Todo-Poderoso. Que fosse pelo homem, você pode ter a certeza que você estaria atrapalhado até o certificado, mas é Deus que está no controle da tua vida. O homem pode projetar, pode armar, pode fazer qualquer tipo de maracutaia por debaixo dos panos, camuflado, escondido. Tu pode ter a certeza, não prospera, vai perder muito tempo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo Todo-Poderoso. O seu coração, o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é que determina a tua vitória. Já agradece aí, porque quem está determinando a tua vitória, quem está determinando a tua cura, quem está determinando é as tuas empresas prosperando, quem está determinando é você sair do vermelho, a tua conta sair do vermelho, o que está determinando é você ter um cartão bom para passar ali, para comprar as coisas melhores dessa terra. O cartão que você tem aí, às vezes não passa nem no bolso, porque não tem nada, o cartão nem apita, porque às vezes é o homem que está determinando, mas o nosso Deus, essa história aí, foi tudo que você está vivendo, não fica pensando que é normal, não. São pessoas perversas que trabalham 24 horas para ver o teu fracasso, as tuas empresas fechar, ver você enrolado dentro das dívidas, ver você aí com duplicata, com banco, pagando isso, pagando aquilo, e nunca sobra nada. Você pode ter a certeza, isso tudo é o espírito do inferno que programa para destruir a tua vida, mas quem determina a tua vitória é o Deus vivo, Todo-Poderoso. Só levanta a mão para o céu e recebe. Nós vamos fazer a oração de quebra de maldição, porque tudo é possível ser mudado pelo poder da oração, e eu já entro dentro do inferno ao teu respeito, já dou de cara com Satanás agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu repreendo todo espírito de inveja, todo olho grande, toda falcatrua, todo veneno mortal, toda praga que se levantou do Egito para detonar a tua vida, a tua família, os teus negócios, as tuas empresas, a tua saúde. Eu repreendo todos esses demônios, toda essa legião incubada que está escondido, camuflada. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de psicopata, todo espírito de loucura, todo espírito de perturbação. Eu repreendo todo espírito do inferno, toda seta maligna do inferno, toda maldade disfarçada de bondade. Esse é o pior, que na tua frente
frente é uma coisa, por detrás é outra. Esse é o demônio mais incubado que tem. Eu repreendo esse Satanás, eu cancelo todos os teus projetos, toda ação, todos os vínculos dentro do inferno feito com Beelzebul, com Bafomé, os príncipes dos demônios. Eu anulo toda a sentença de Satanás, toda a praga enviada do inferno. Eu cancelo todo o projeto na tua vida. Eu repreendo, eu digo, solta o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando aqui, não é do meu nome não, eu estou falando é do nome de Jesus Cristo. É o nome que está acima de todo nome, com poder na terra, no céu e debaixo da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu já toma posse aí, porque Deus te mandou, foi para mudar a tua história. Essa mensagem que eu te entreguei foi para mudar literalmente a tua vida, o caminho para o teu sucesso. Quem está preparando é Deus. E toma posse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse da tua cura, do teu relacionamento restaurado, do teu casamento, da tua família liberta. Toma posse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo broquel não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua casa, porque a seus anjos o Senhor já deu ordem ao teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele segurará para que tu não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente, meu amor, eu poloei no alto retiro, porque não tenho deixou o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu vou te livrar e vou te cobrir de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Toma posse que a vitória é tua. Persevera, ora, busca e obedece no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que um mover sobrenatural o nosso Deus ele vai fazer na tua empresa, nos teus negócios, na tua família, no teu emprego. Portas grandiosas o nosso Deus ele está preparando para te entregar. Só levanta a tua mão aí e recebe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. Entra nos comentários e já fala: Deus, muito obrigado pela mensagem. Deus, muito obrigado pela minha vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo todo-poderoso. As muralhas vão cair, as muralhas vão ser derrubadas, vai ser derrubada pelo próprio Deus. A muralha vai cair, as muralhas de Jericó. Quem vai derrubar é Deus que vai derrubar. Quem vai derrubar é Deus que vai derrubar. Toca a trombeta, Josué. O nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, e tu pode ter a certeza que essas muralhas que tá te atrapalhando você não andar, você não prosperar, você não sair dessa situação aí que você está vivendo, Deus vai derrubar. Toma posse em nome de Cristo. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, a tua família, os teus feridos. Pode ter a plena certeza que você está debaixo de uma bênção sobrenatural. Só é obedecer e praticar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo show do céu, com milagre, prodígios e maravilha aqui no caminho para o teu sucesso. Acredita e crê. Toma posse em nome de Cristo. Até o próximo show do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo.